a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News, informação que gera valor. Olá, sejam todos muito bem-vindos, uma ótima tarde para você que acompanha a programação da BMC News. Eu sou o Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar nessa próxima hora de conversa sobre o mercado financeiro no dia de hoje. Olha, as coisas não estão nada boas, pelo menos quando a gente olha para um panorama internacional. As principais bolsas do mundo passaram praticamente toda a negociação, pelo menos na Ásia e na Europa, em patamares negativos, patamares bem frustrantes para quem acompanhava esses mercados há algumas semanas. Nós tivemos um forte movimento negativo para a Ásia, forte movimento negativo para a Europa. Agora os Estados Unidos, temos bolsas chegando aos 2% de queda, alguns índices apresentando essa forte queda. O Ibovespa também em patamar negativo, no entanto, fugindo um pouco deste forte mau humor internacional. Afinal, poderemos ver uma reunião histórica, um resultado histórico e, se não um dos mais ou mais importante deste ano de 2023, para o Comitê de Política Monetária, para a nova política monetária aplicada aqui para o Brasil. Já vemos há um bom tempo os 13,75% aplicados para a Selic. E no dia de hoje, após as 6h30 da tarde, conheceremos a nova política monetária. Será que teremos uma manutenção, um aumento? Talvez, eu vou colocar todos os cenários possíveis, porque sempre podemos ser surpreendidos. A maioria do mercado aposta em uma queda nesta reunião, ou seja, por isso que nós damos tanta importância. O início do ciclo de queda de juros aqui para o Brasil, no entanto, a intensidade ainda é muito discutida. Será que teremos 25 pontos base de queda, 50 pontos base de queda? É uma decisão importantíssima e é por isso que o mercado talvez esteja um pouco mais resiliente do que os mercados internacionais. Temos poucas notícias positivas para a Europa e principalmente para os Estados Unidos. Aqui para o Brasil, temos sim essa pressão dos investidores internacionais. No entanto, um fato muito positivo que pode ser, claro, o início do ciclo de queda de juros aqui para a nossa economia brasileira. Temos apostas em 25 pontos base, 50 pontos base, teremos de aguardar até às 6h30 da tarde, lembrando com cobertura na íntegra aqui na programação da BMC News. Estaremos ao vivo, eu e Thaís Herédia trazendo toda a repercussão dessa nova política e, claro, discutindo com os principais especialistas do mercado. O Ibovespa agora abaixo de 1% de queda, 0,80%. Ainda nos 120.272 pontos. Ontem tínhamos um dia bem negativo, principalmente com pressões voltadas a Petrobras e Vale. As duas principais companhias do nosso índice caíam com intensidade e traziam, claro, esse viés um pouco mais negativo. Ao longo do dia, fomos perdendo gradativamente a força vendedora até fecharmos aqui com um pouco menos de 1% de queda. Hoje ainda estamos aqui no 0,80 e, claro, perdendo força ao longo das negociações. Já tivemos o índice negociando bem abaixo disso. Nós chegamos a encostar aqui, se o meu telão conseguir aqui me ajudar, no entanto eu uso aqui essa ferramenta chamada mouse. Nós já chegamos a negociar com o Ibovespa um pouquinho abaixo desse patamar, numa mínima de 119.797. Tivemos uma abertura aos 121.249. Alguns momentos no começo das negociações ali fomos um pouco acima disso, aos 121.249, no entanto, o dia foi majoritariamente negativo e mais negativo do que se apresenta neste momento. Então, o Ibovespa, 120.270, ainda nos 120 mil. Vamos ver se o índice consegue segurar este patamar e se reage de forma positiva ou negativa ao decorrer do dia, conforme nos aproximamos dessa importante decisão de política de juros aqui para a nossa economia brasileira. Esse é o panorama para o Ibovespa, aqui para o nosso dólar futuro.
continuamos em ritmo de alta. Ontem tivemos um dia bem importante para o dólar, uma alta significativa não só em relação ao real brasileiro, mas em relação às principais moedas fiduciárias do planeta. Apenas uma ou duas das 22 que nós acompanhamos diariamente aqui no BMC Stock estavam ganhando valor em cima do dólar, e ganhando valor é uma mera formalidade, porque estavam praticamente em estabilidade. O restante das moedas, aí eu coloco nessa conta o franco suíço, coloco o euro, coloco também o ien japonês, estavam perdendo valor. E claro, o real brasileiro teve o pior desempenho em relação a essas maiores moedas no dia de ontem. Então foi um dia bem positivo para os contratos de dólar comercial futuro, e hoje novamente uma alta 0,35%, retornando aos R$ 4,83. Chegamos a encostar aqui nos R$ 4,75, e muitos apostavam que abriria espaço para maiores quedas. Tem gente apostando em 4,50 até o final do ano. Não é o consenso do foco, segundo a última divulgação desta segunda-feira. O mercado espera o dólar em R$ 4,91 ao final de 2023. No entanto, alguns analistas, e não foi um ou outro, muitos analistas que passavam aqui pela programação da BMC News nas últimas semanas, apostavam e apontavam a permissão para que o dólar voltasse aqui a patamares de 4,60, 4,70. Tinha gente aí, os mais otimistas, apostando nesses R$ 4,50 até o final do ano. Então, 4,83, uma boa recuperação para a moeda norte-americana. Vamos ver daqui a pouco com o analista gráfico de hoje o que significam esses 2 dias consecutivos de alta e esse forte candle positivo aqui para os contratos de dólar comercial futuro. Mercado hoje tomado pelo pessimismo do mercado internacional. Afinal, tivemos uma notícia super importante divulgada ontem ao final da tarde. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre o rebaixamento dos Estados Unidos na classificação de crédito da Fitch. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. No entanto, hoje nós temos os principais ativos do dia movimentados talvez por resultados operacionais, como é o caso de Cielo, 7,87%. O lucro veio até acima, um pouquinho acima, levemente acima das projeções do mercado. No entanto, nós tivemos, claro, uma queda não esperada no volume total de pagamentos utilizando aí a plataforma da companhia, utilizando os serviços da companhia. Então o lucro ele veio basicamente em linha com o que o mercado esperava, no entanto não foi suficiente para segurar esse pessimismo que foi trazido pela queda no volume total de pagamentos aí que circularam pela companhia. Então Cielo, 7,87% de queda, principal destaque negativo do dia de hoje. Daqui a pouco a gente dá uma olhada também no gráfico de Cielo. Magazine Luiza, setor de varejo. Curiosamente, temos um fator super importante para esse segmento, que é, claro, a possível queda de juros nesta tarde. No entanto, o Magazine Luiza perde alguns patamares importantes, R$ 4,37 de queda no mês, 2% de queda. Ontem teve um dia positivo, Magazine Luiza, então compensa um pouco a queda no dia de hoje. Local Web, setor de tecnologia, normalmente o que acontece lá fora também afeta essas empresas aqui dentro. Nós temos uma queda bem acentuada para a Nasdaq, daqui a pouco eu trago esses dados do mercado internacional. Via Varejo acompanha esse ritmo de queda, 3,30%, também são ativos muito achatados, que trouxeram bastante volatilidade desde o começo do ano e que, claro, são impactados pelo que acontece ao redor do nosso mercado brasileiro. Nós temos ativos como a CSN, que divulgará os seus balanços operacionais após o fechamento do mercado. Então, o ritmo é de pessimismo, no entanto, quem sabe esse resultado operacional não pode retomar o otimismo com o setor de siderurgia e mineração, mais especialmente aqui com CSN e com CSN Mineração. Do lado positivo, nós temos Cogna, 2,11% de alta, JBS com 2,84 encabeça as principais altas do dia de hoje. Ontem já tinha vivenciado um dia positivo e hoje 2,84. Temos alguns fatores que beneficiam esse setor de proteína animal, em especial, claro, a queda nas commodities agrícolas, que são material aqui, que são insumos para o setor de proteína animal, e também a queda no valor da carne bovina, que beneficia também esses frigoríficos, essas empresas que são, em sua maioria, empresas internacionais, mundiais, com operações globais. JBS, a maior delas, 2,73% de alta no dia de hoje. Multiplan, 1,43%, fator
curioso, nós tivemos um resultado interessante para a Multiplan, o ativo reagiu de forma positiva, chegou a ganhar mais de 3% no dia da divulgação. Hoje nós tivemos acesso aos dados operacionais de Iguatemi, pelo menos o primeiro dia de negociação após a apresentação de Iguatemi. O ativo ainda está patinando, está em estabilidade. Eu abri aqui a cotação de Iguatemi para nós darmos uma olhada, 0,18% de queda. Nós tivemos um nível de ocupação menor do que o esperado, nós tivemos, no entanto, o valor negociado, a receita da companhia maior. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre Iguatemi no nosso segundo bloco com o Enzo Mori, analista da Morgan Capital, que acompanha o ativo, acompanha o setor de shoppings e vai nos dar um panorama de se foram resultados mais positivos ou negativos, quais foram as indicações do corpo diretivo da companhia, se foram indicações otimistas ou pessimistas. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre Iguatemi, neste momento R$ 22,37, uma queda de 0,22%. Está próxima da estabilidade, no entanto mais voltada ao campo negativo, enquanto a Multiplan, uma das maiores companhias do segmento, junto da Iguatemi, está em patamar positivo, inclusive ocupando as maiores altas do dia, 1,46%. Eu mencionava esse ritmo de pessimismo no mercado internacional. Nós temos para os Estados Unidos neste momento Dow Jones com 0,68% de queda, quem cai menos, no entanto ainda em patamar negativo, S&P 500 1,26% de queda e Nasdaq 2,24% de queda. Índice que é composto em sua maioria por companhias de tecnologia, em especial grandes empresas aqui no setor de tecnologia, 2,24% de queda neste momento. Falando sobre a grande notícia do dia de ontem, mas que impacta o mercado no dia de hoje. Inclusive impactou a Ásia e impactou a Europa. Ontem, a Fitch rebaixou a classificação de crédito dos Estados Unidos de AAA para AA+. A agência comentou que a deterioração fiscal esperada para os próximos 3 anos e os impasses sobre o teto da dívida norte-americana motivaram essa revisão para a maior economia do planeta. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, criticou a decisão e afirmou que foi realizada com dados desatualizados, dados defasados. Foi a grande notícia do dia de ontem, impacta os mercados de forma internacional e não ajuda, claro, a divulgação dos relatórios de emprego dos Estados Unidos. Ainda sobre a economia norte-americana, nós tivemos hoje pela manhã a divulgação do relatório de empregos ADP. Os Estados Unidos abriram 324 mil vagas de trabalho no setor privado em julho, muito acima das expectativas do mercado. A previsão era de 189 mil empregos no mês. Em junho, foram abertas 455 mil vagas, conforme dados revisados. A abertura de vagas permaneceu robusta em julho, no mês anterior, com os setores de lazer e hospitalidade novamente impulsionando o crescimento. O setor de manufatura, por outro lado, cortou vagas pelo 5º mês consecutivo. Normalmente é um setor mais sensível à taxa de juros que vem aumentando consecutivamente nos Estados Unidos. Tivemos um breve intervalo, no entanto, a última reunião trouxe um novo aumento de 25 pontos base. O ritmo de aumento dos salários subiu, mas apresentou uma desaceleração no período para trabalhadores que permaneceram em seus empregos. O aumento foi de 6,2%. Para a ADP, a economia está indo melhor do que o esperado e o mercado de trabalho saudável continua a sustentar os gastos das famílias. Ou seja, é uma notícia positiva, o mercado de trabalho forte. No entanto, nós temos, claro, o Federal Reserve, tido como Banco Central dos Estados Unidos, tentando combater justamente a inflação. Se o consumo das famílias está sendo impulsionado por esse mercado de trabalho ainda muito forte e pela economia melhor do que o esperado, nós podemos ter um problema, claro, para a efetividade da política monetária atualmente adotada pelo Banco Central dos Estados Unidos, pelo Federal Reserve. São muitos dados, é muita coisa acontecendo. O mercado brasileiro, como eu mencionava, cai menos do que os Estados Unidos e cai menos do que a Europa. Nós tivemos um dia bem negativo para a Europa, já com as operações encerradas. DAX na Alemanha, 1,36% de queda. FTSE no Reino Unido, também 1,36% de queda. CAC 40 na França, 1,26% de queda. E o índice Eurostoxx, 1,60% de queda. Então, caiu e caiu bem. Todos esses índices que eu mencionava, acima do 1% de oscilação negativa. Para a Ásia, o cenário é parecido. Nós temos Nikkei 225, que encerrou as operações nesta madrugada com 2,27% de queda. Xangai com 0,89% de queda. SZSE Component, que também se refere ao mercado continental chinês,
também com 0,35% de queda e, claro, KOSPI 1,90% em patamar negativo. KOSPI na Coreia e Nikkei 225 no Japão são normalmente mais afetados pelas notícias que vêm aqui do Ocidente, por, claro, serem bolsas mais longevas com maior capital estrangeiro aportado. Então, esse é o cenário internacional, queda para os principais índices globais, não tem nenhum dos que nós acompanhamos todos os dias que está operando em patamar positivo. Para falar um pouco mais sobre esse dia do Ibovespa, sobre o dia do dólar comercial, se não o dólar comercial, o dólar à vista, eu gostaria de convidar aqui à nossa tela Mário Pisani, professor de análise técnica do Projeto Os 10%. Mário, muito obrigado pela participação, é sempre um prazer recebê-lo por aqui. Pô, o prazer é meu, Gabriel. Muito boa tarde a todos, prazer estar aqui junto com vocês. Vamos lá, vamos analisar os gráficos. Mário, a FIT apareceu, deixou uma bomba na nossa porta e sumiu. Falou um abraço para vocês. Lidem com essa informação. Uma revisão para baixo do ranking de crédito, do rating de crédito dos Estados Unidos. Ainda é um rating alto, no entanto, apontando deterioração no cenário fiscal para 3 anos, apontando essas dificuldades na negociação do teto da dívida norte-americana, inclusive motivando reações não tão agradáveis das principais autoridades. Nós temos um dia negativo para os Estados Unidos, dia negativo para a Europa e para a Ásia, como eu mencionava, mas o Ibovespa perde menos valor. A gente já chegou a operar a patamares menores do que neste momento aqui no nosso BMC Stock. Qual a sua avaliação desses 2 dias do Ibovespa? Nós tivemos praticamente aí 2 dias negativos para o Ibov. Ontem negociamos com forte queda, fomos reduzindo ao longo do dia, parece que o cenário se repete no dia de hoje. Abrimos com bastante queda e fomos reduzindo pelo menos até este meio de dia. Qual a sua avaliação? Ainda estamos no 120.297, ou seja, cai e não sai desse 120 mil. Sim, eu vou compartilhar a tela aqui junto com vocês. Fique à vontade, Mário, por favor. O cenário para o índice Bovespa, né, ele é positivo por conta aí do que acontece aqui no Brasil, e também aí pela decisão do Copom de hoje. Então, até agora no gráfico, a gente, por mais que lá fora está passando por um estresse gigantesco, aqui a gente tem todas as condições ainda para o lado positivo. Inclusive, o índice Bovespa não perdeu o suporte importante ali na casa dos 119,680, média móvel de 20, média móvel de 50 períodos. Ambas aí apontam para cima ali com bastante força nessa movimentação do Ibovespa. Inclusive, eu vejo que se não fosse esses últimos 2 dias, né, que acabou vindo notícia negativa lá dos PMIs, da nota de crédito dos Estados Unidos, muito provavelmente aqui a gente já estaria até rompendo essa resistência aqui do índice Bovespa, porque as nossas notícias aqui, elas são boas. E o gráfico também tem aqui um apontamento forte para o lado positivo. A gente ainda trabalha com a estimativa do alvo dos 125 mil pontos. Caso as coisas aí melhorem lá fora, e aqui as notícias aí corroborem aí no dia de hoje, principalmente para a mais alta do índice. Maravilha, todos estamos esperando, aguardando. Lembrando, qualquer coisa que não seja a queda de juros será mal vista pelo mercado, pelo menos olhando para as expectativas. Nós discutimos agora a intensidade, serão 25 pontos base, 50 pontos base, mas praticamente todas as instituições aqui que representam os setores no Brasil estão cobrando por essa queda e já projetando para esta reunião uma queda na taxa básica de juros. O Haddad deu uma entrevista hoje pela manhã, cobrou 50 pontos base, diz que há espaço para essa queda, então aguardemos, Mário, vamos ver se notícias positivas vêm por aí aqui para a nossa economia brasileira. Quem sabe não sejamos surpreendidos com uma manutenção da taxa Selic, e aí sim eu quero ver aí o Ibovespa reagindo a essa notícia. Aí ele cai tudo ali. Exatamente. Aí cai Mário, tudo. eu não sei o quão relevante será essa intensidade, pelo menos quando você olha para o mercado. Você prefere olhar mais para comportamento ou essas notícias elas costumam entrar no seu radar, pelo menos para acompanhar o que está acontecendo com a economia aqui para tomar decisão de investimentos? A gente está discutindo 25, 50, talvez uma notícia ou outra traga mais ou menos ânimo para o Ibovespa. O quanto você está acompanhando esse assunto e, claro, o quão deve ser relevante na tomada de decisão de um trader ou de alguém que está operando o mercado financeiro? Não, eu acho super relevante isso, porque é um acontecimento, né? É uma inversão basicamente histórica, né, do que a gente está falando nesse momento aqui no Brasil. Então a gente vai sair daquele patamar onde a gente está tendo um aperto monetário para um afrouxamento. Então
Se caso venha frustrar essa expectativa, né, eu diria para você, o índice Bovespa ele vai ter uma reação extremamente negativa, vindo aí de muitos papéis, né? Até projetaria o inverso desse movimento aqui para baixo, numa situação como essa, falando do índice ali na casa de 110 mil pontos, tá? Então eu acho que a notícia de hoje é super importante. Eu faço sempre a avaliação dos principais papéis, e principalmente os papéis que têm reação maior a juros, eles estão num cenário ali para reversão bem interessante, né? Ou seja, eles foram muito prejudicados. Então, esse cenário por si só, para esses papéis com um corte da taxa, vai impulsionar muito o índice Bovespa. Então, se a gente não tiver isso, a gente pode projetar aí na casa aí de uns 110 mil pontos. Isso é muito relevante hoje o que vai acontecer. Maravilha. Olhando para um dos outros gráficos que o trader observa todos os dias, a gente fala de índice, mas também ligado ao índice tem a moeda norte-americana, o câmbio, o dólar. E nós tivemos 2 dias, pelo menos o dia de ontem, bem representativo aqui para a moeda norte-americana. Nós tivemos uma forte valorização do dólar e hoje continuamos um movimento positivo. Tudo bem que o mercado externo está pressionando esses fatores, no entanto, aqui um pouco mais contido. O que a gente pode tirar de conclusões ainda abaixo dos R$5, ainda nos 4,80 e tantos? Mas eu queria a sua avaliação para a moeda norte-americana. Esse candle de ontem, ele nos dá notícias mais positivas ou negativas para o movimento do dólar? A notícia para o dólar, né? Porque com essa questão da taxa Selic, naturalmente o dólar vai acabar sofrendo uma pressão aí um pouco mais forte aqui no Brasil. E a gente vê até que o candle de ontem foi um candle bem robusto, tá? É um candle de rompimento dessa última resistência que foi deixada no dia 24 de julho e com volume. É um padrão clássico de reversão dentro da análise técnica, né? Então a gente já tem um padrão clássico aqui da reversão, com alvos ali até a casa próximo dos R$5, não chega a R$5, mas a gente tem alvo até R$4,96, e diminuindo, né, esse diferencial de juros Brasil, Estados Unidos, gera pressão automática aí de valorização aí do dólar, né, uma desvalorização do real. E o gráfico mostra isso, ele vem bem aparente mesmo, essa movimentação, essa reversão nesse atual momento. O que eu estou de olho aqui é saber se ele vai conseguir respeitar essa média móvel, que aqui a gente tem a média móvel de 20 períodos. Se ela conseguir respeitar essa média móvel, a gente fala, não, dólar realmente aí está precificado e volta para um patamar negativo. Mas pelo que eu entender no pregão de ontem, e até mesmo hoje de manhã, que ele estava mais forte, né, ele está querendo ir buscar aí alvos mais longos, ali perto de 4,90. Maravilha. Lembrando que, claro, nós temos a taxa de juros, que é algo central de discussões voltadas, quando a gente fala sobre câmbio, um dos compostos ali que integram essa conta, a entrada de dinheiro estrangeiro para investimentos no país. Essa taxa de 13,75 é bem atrativa. No entanto, eu lembro aí os investidores que tem um fator interessante na conta, que a gente vai começar a cortar juros e a Europa e os Estados Unidos vão continuar aumentando. Então, nós temos aí talvez uma discussão para os próximos meses para saber até quando essa relação de aumento de juros na Europa e nos Estados Unidos pode afetar aqui o nosso mercado brasileiro. Mas tem questão, claro, de fundos soberanos, tem o nosso juro real, que ainda é muito elevado, acima dos 7%, e é um dos maiores, se não o maior, do planeta. Então, claro, é uma conta complicada, vale aí o seu monitoramento, a sua atenção diária para você, investidor que nos acompanha, principalmente utilizando essas plataformas e, claro, com o conhecimento compartilhado pelo Mário, pelo Ogro e todo o pessoal lá do projeto Os 10%, que sempre foi muito solícito aqui com a equipe da BMC News. Mário, outra perspectiva. Eu quero trazer aqui um ativo que está em discussão. Nós falamos sobre queda de juros e sempre puxamos o setor de varejo como talvez um dos principais beneficiados com essa relação. Magazine Luiza hoje 4,66%, perde força depois de uma boa valorização no começo do ano e é um dos ativos que, pelo menos dos analistas que passam por aqui, está sendo alvo de muitas apostas. Muitos acreditam numa recuperação de Magazine Luiza, também de Via, do setor de varejo como um todo. Magalu, MGLU3, quais as suas perspectivas? É um ativo que desde o começo do ano está com bastante volatilidade. Eu não tenho muitas conclusões aí formadas sobre Magazine Luiza, Mário. Magazine Luiza é interessante mesmo, porque ela divide bastante opinião.
Nesse primeiro momento, a gente vê claramente por esse cenário, desde o início do ano, né? Ela tem uma amplitude muito grande aqui dentro dessa lateralização, né? Então ela já chegou ali perto ali dos 4,20 e chega ali também perto do 3, né? Então, na verdade, ela está numa grande lateralização, o que dificulta mais ainda em fazer uma análise precisa. Porque quanto mais distante eu tenho, se você tem de amplitude na análise técnica é basicamente assim, se você tem, né, um movimento lateral e ele é muito largo, esse movimento, então são necessários muitos dias para alcançar topo, alcançar fundo, dificilmente ele é rompido, né? Então dificilmente você vai ter o rompimento, por exemplo, desse suporte tão fácil e também muito difícil ter o rompimento dessa resistência, tá? Então, isso aí acaba tendo uma implicação negativa nesse sentido para Magazine Luiza. Aqui no caso da Magazine Luiza, então o contexto é mais de lateralização. A única coisa que a gente vê que traz um pouquinho de aspecto positivo é quando a gente faz a análise de volume aqui para a Magazine Luiza. Tem um indicador na análise técnica muito utilizado que é o OBV. O OBV, basicamente, o que ele faz? Em dias positivos, ele soma o volume com o dia anterior. Em dia negativo, ele subtrai. Nesse caso, se você observar aqui na Magazine Luiza, desde julho ali de 2022, o OBV ele chegou a atingir uma mínima. E desde então ela vem subindo. Isso significa, né, a leitura da análise técnica para isso é que existe um encarteiramento desse papel. Ou seja, pessoas já decidindo tomar risco aqui dentro. Já não é aquele movimento de venda como a gente estava vendo anteriormente, que o OBV estava lá em cima e o pessoal se desfazendo da Magazine Luiza ali o máximo possível. Então, existe aí um encarteiramento da Magazine Luiza, uma acumulação. Então, obviamente que com esse radar de juros, essa expectativa, pode ser que ela dê uma puxada ali para o lado positivo. Mas passar essas resistências aqui, 4,60, não vai ser uma tarefa fácil para o papel. É uma resistência muito forte ali da região do 4, tá? E a gente não tem nenhum sinal na análise técnica nesse momento de preço, jogando aí que ó, ela vai embora e vai com tudo. Por enquanto, ainda é prematuro falar sobre isso na Magazine Luiza. Todo o cenário dela, semanal, tudo aí indicando baixa. Maravilha. Mário, se puder deles compartilhar a sua tela, gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. É sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso BMC Stock, na nossa programação ao vivo. E, claro, agradeço imensamente por dedicar parte do seu tempo a conversar, não só comigo, mas com também aí todo mundo que está nos assistindo. Pô, Gabriel, fico muito feliz, é um prazer sempre enorme estar aqui. Sempre que precisar, as portas aqui também do projeto estão abertas aí. Vou deixar um abraço aí para vocês, em meu nome e também em nome aí do Ogro aí, para vocês. Maravilha. Um abraço a vocês, dois queridos, sempre muito solícitos aqui com a equipe da BMC News. Neste momento, Ibovespa 0,87, sem grandes mudanças desde o início da nossa entrevista. O dólar futuro continua em alta, entanto, praticamente uma estabilidade, 0,17, depois de um forte pregão no dia de ontem. Pregão, eu digo naquelas, né? Porque a gente não tem figurativamente aqui um pregão para o dólar futuro. Eu vou para um rápido intervalo, na volta nós temos mais discussões sobre resultados do dia de hoje. O Iguatemi está no radar, a companhia está em estabilidade no dia de hoje, o Multiplan ganhou um pouco mais de valor e apresentou seus resultados ao fechamento do pregão no dia de ontem. Então, super discussão sobre shopping, sobre esse segmento, sobre o impacto de juros para esse grande setor da Bolsa de Valores e, claro, depois do nosso intervalo a gente volta com o BMC Stock e essa discussão sobre shoppings e especialmente Iguatemi. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto.
Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta à programação da BMC News, agora para destacar algumas falas do ministro Fernando Haddad. Ele disse em uma entrevista que em setembro iremos lançar uma nova fase do Desenrola, que é focada em dívidas bancárias. Também mencionou nessa entrevista que o PAC será anunciado no mês que vem e terá 240 bilhões de reais de investimentos públicos. E disse o seguinte, abre aspas, poderemos retomar 14 mil obras paradas e gerar emprego e renda também, fecha aspas. Nós temos diversas falas do ministro Fernando Haddad, no entanto, o que eu gostaria de destacar é essa pressão sobre os 50 pontos base. Ele disse que após todas as realizações, as ações do governo e também aprovadas pelo Congresso Nacional no primeiro semestre, há um espaço para o Comitê de Política Monetária reduzir a taxa básica de juros em 50 pontos base. Segundo ele, trata-se de uma decisão técnica e não política. O ministro destacou ainda que existem agentes do mercado que estão apostando em uma redução ainda mais agressiva por parte do Banco Central de 75 pontos base para essa reunião. Questionado se a reforma tributária traria aumento de tributos para o setor agro, Haddad rebateu e disse que o projeto foi aprovado em peso pela bancada ruralista. Além disso, ele comentou ainda que a reforma não mexeria com o Simples Nacional, que é, claro, alvo de muita discussão no mercado fora, claro, a ala política, a ala governista aqui do nosso Brasil. Eu gostaria de discutir algumas questões envolvendo justamente taxa de juros, o que pode acontecer a partir dessa tomada de decisão, a partir das 6h30 da tarde. Eu gostaria de trazer aqui à nossa tela Enzo Mori, analista da Mogno Capital. Enzo, muito obrigado por nos atender, agradeço imensamente pela participação aqui no BMC Stock. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês de novo. E só fazendo uma pequena correção, agora a Mogno, pelo menos a minha divisão agora é Titan. A gente fez uma cisão da gestora e aí agora nós somos Titan. Mas pegando a sua deixa aí, esse assunto hoje, que é a grande pauta do dia e tem sido a grande pauta do ano, né? A gente, acho que independentemente, desse calor do momento que a gente está discutindo, a magnitude do corte de hoje, mas acho que independentemente do tamanho da tomada de decisão, acho que a direção está dada e acho que a grande preocupação do mercado como um todo é como é que vai ser a foto que a gente vai ter tanto no final desse ano quanto no final do ano que vem, né? Assim, como é que vai ser a trajetória disso
e como é que isso vai impactar a economia como um todo, né? Os agentes econômicos estão trabalhando para poder frear um pouco mais a inflação, que ainda segue elevada ainda, apesar dos cortes recorrentes que a gente acompanha ali através do relatório do Copom ali, toda semana ali, com os dados provenientes dos bancos e dos seus economistas, por sua vez. Mas acho que a trajetória está bem dada de que a inflação esse ano, felizmente, vai ser bem menor do que a gente estava imaginando no começo do ano, e as dúvidas são em relação ao que esperar do futuro, dado que a gente ainda está imerso em muita incerteza, tanto do lado do Brasil, mas acho que principalmente do lado lá de fora, né, onde a inflação está muito alta, né. Então, mas acho que pegando só, fazendo um gancho de alguns assuntos que foram discutidos até no bloco anterior, né, tipo, vocês estavam falando ali um pouco dessa trajetória de apreciação de algumas teses, como o Magalu, que vocês acabaram citando. É inegável que um fator que contribuiu muito para essa alta, além de pontos técnicos ali que foram expostos, é que você teve uma grande mudança de percepção de risco e de trajetória da taxa de juros, né? Assim, a gente estava alguns meses atrás ali com um patamar ali das pré-fixadas na casa de 12%, hoje as pré-fixadas estão na casa de 10%. Aí existem dúvidas se esse patamar é o correto ou não, se a inflação viesse a ceder um pouquinho mais, aí tem gente que argumenta que esses juros, através da pré-fixada, deveria até cair mais. Mas acho que fica é muito difícil de ter uma clareza, uma certeza de que esse cenário vai acontecer, e a gente precisa dar tempo para as coisas acontecerem também, e ver se essa vai ser a trajetória possível e factível, e se por acaso for, acho que todos acabam se beneficiando disso, né? Acho que pegando um dos pontos que o Roberto Campos acabou citando várias vezes, né? Existe um custo social muito relevante que tem que ser sempre lembrado, né? Que a questão de pensando nas pessoas mais pobres, a base da pirâmide, quando a gente passa esses momentos de inflação super alta, elas são as pessoas que mais sofrem com isso, né? Porque, queira ou não, ali o orçamento é muito mais apertado, e aí ele tem que fazer muitas trocas de padrões de consumo, e aí eles acabam sendo mais marginalizados e sofrendo sempre cada vez mais com tudo isso, né? Eu acho que esse é um ponto importante aí que todo mundo discute hoje, como quase uma disputa de futebol, né? Flamengo e Fluminense, o Corinthians e São Paulo aqui no nosso estado aqui, mas são discussões muito acaloradas e todo mundo tem opinião, né? Mas é muito difícil também se colocar na posição ali dos diretores ali do Copom para tomar uma decisão tão importante e difícil que afeta a vida de tantas pessoas. Maravilha, a gente falou sobre teses que são beneficiadas, talvez, dessa queda de juros. A gente mencionava que, independente do quanto for cair a partir desta reunião, pelo menos, se não cair, vai ser uma grande surpresa. Se vai ser 25, vai ser 50. Algumas teses que são ligadas a consumo, ao varejo, mas indiretamente estão melhores, claro, do que essas companhias grandes varejistas que nós vimos recentemente, que é, claro, o setor de shoppings. Sobre Iguatemi, nós tivemos os resultados apresentados, resultados que foram tidos como mistos. Nós temos, claro, um bom resultado na receita, um bom indicador ali operacional para a companhia. A operação veio muito bem, no entanto, nós temos algumas dúvidas em relação à taxa de ocupação, que foi a menor em 12 meses. Como que o senhor viu esse resultado de Iguatemi? Qual a sua percepção para essa companhia e para o setor de shoppings como um todo? Depois a gente fala mais especificamente sobre shoppings, mas... Lógico, eu achei o resultado, apesar desse ponto negativo que você acabou citando ali no finalzinho, acho que o resultado como um todo ele surpreendeu de forma muito positiva. Acho que pegando primeira coisa pelo crescimento de receita, que veio muito mais forte que os seus peers, né, os seus pares. O Multiplan teve um crescimento bem mais apático, né, apático numa visão relativa, né? E também a média do setor também foi um pouco pior, então você vê que na margem o mix dos lojistas ali que operam no portfólio Iguatemi acabou tendo um desempenho muito bom. E, somado a isso, você teve várias outras iniciativas que também estão
aparecendo cada vez mais, né, se for observado um pouco mais de alavancagem operacional, que é super importante, né, com isso a margem EBITDA, né, o lucro também acabaram se beneficiando bastante disso, e acho que tem uma situação, a empresa é uma situação favorável hoje, que é uma situação geradora de caixa. Acho que até por isso que foi aprovado aquele plano adicional de recompra da ação. Acho que é uma sinalização super importante da companhia, que mostra ali que, primeiro, a empresa está bem, está saudável em termos de caixa, tem dinheiro para poder fazer isso, e segundo, que vê a ação num preço muito atrativo, para poder ir fazendo um plano até agressivo, né? Você vê que eles já tinham feito um plano de recompra alguns meses atrás, eles abriram um novo agora, e eles acabaram utilizando quase todo o caixa gerado desse trimestre, entre aspas, vai poder ser alocado nesse plano de recompra que deve se perdurar aí por quase 18 meses, né? Logicamente, se o preço se mantiver barato, esse programa de recompras pode ser acelerado, e aí ele não necessariamente precisa durar 18 meses. Mas o que a gente vê ali dos dados, a gente vê os números muito bons, muito positivos, assim, porque tem talvez porque a ação não está andando tão bem, né? Assim, quando você olha para o mercado como um todo, existe uma tese que talvez está brilhando um pouco mais os olhos de muitas gestoras, de muitos analistas, né? Que é a tese um pouco de Allianz Sonai, né? E o grande ponto que vai fazer esse negócio andar e dar mais dinheiro, na verdade, são atividades de M&A que a empresa pode vir a fazer, se aproveitando desse mercado onde existe na margem um comprador marginal dos ativos, né? Vale lembrar, e por que isso tudo, né? Por que isso acontece, né? Porque só a Allianz Sonai talvez esteja mais agressiva para poder vender ativos em relação ao Multiplan e à Iguatemi. Isso acontece porque a Allianz Sonai fez a aquisição do grupo BR Malls, e hoje eles têm um portfólio de ativos muito grande, né? Eles têm mais de 40 ativos dentro do conglomerado ali, e aí eles ficam numa situação de muito inchado também, como um todo. Então eles devem continuar a trabalhar agora no processo de reciclagem de ativos dentro do portfólio, e com isso é esperado um movimento de venda de ativos, né? Um movimento de M&A. E dado que a ação hoje todo mundo está sendo negociado na bolsa com desconto em relação ao seu valor justo, existe uma chance bem interessante, bem possível, de que o comprador compre os ativos no preço justo, né? Então você acabaria destravando o valor para os acionistas ali de Allianz, e isso daí vai acabar gerando bons resultados. Então, apesar dos bons números de Iguatemi, que tem sido bastante consistentes na nossa visão, a gente também interpreta que essa visão relativa do setorial acaba gerando uma escolha, né, feita por alguns investidores aí do mercado, que acabaram escolhendo esse cavalo, que é a Allianz, ao invés de estar agora posicionados em Iguatemi. Mas a gente também está discutindo esses assuntos internamente ali, mas a gente sempre preferiu estar inicialmente em Iguatemi por ter um portfólio bem mais premium, uma operação muito mais tranquila. E somado a isso tudo, existem muitas novas iniciativas que a companhia está tomando, né? Como, por exemplo, eles estão fazendo um super projeto de real estate ali na região de Campinas, e isso aí vai ser um projeto de muito tempo. Isso aí, segundo palavras deles, né, deve ter um projeto como um todo, tem um orçamento total de 10 bi, logicamente esse 10 bi vai ser investido, desembolsado ao longo de muitos anos, né? Logicamente também a empresa não vai arcar com todo esse custo, e aí isso daí vai virar um grande empreendimento imobiliário ali na região, que eles estão super animados, como foi expresso no resultado anterior, e eles acabaram reforçando um pouco o tom também desse também. Então, acho que são esses elementos que fazem a gente achar o resultado de Iguatemi como muito bom, e a gente ainda continua comprado na tese. Mas a gente entende que existem esses fatores também que não podem ser menosprezados, uma questão relativa para entender por que o mercado talvez não seja tão animado assim como com o resultado em si, mas é mais uma questão comparativa ou oportunística do que uma questão absoluta da tese em si.
Lembrando, inclusive, nessa comparação que nós temos aquele indicador de aluguéis que foi, inclusive, acima de 10% e maior que o da multa. Foi interessante, embora tenhamos essa questão das locações, de tudo que envolveu essa parte negativa do resultado, temos um resultado operacional sólido de uma companhia ali bem estruturada e bem posicionada no mercado. Enzo, eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. Infelizmente nós estamos aqui um pouco corridos, no entanto, agradeço imensamente por ter separado parte do seu tempo para conversar sobre essa tese conosco e sobre o setor como um todo. Boas expectativas, nós temos aí essa notícia que deve sair ainda no dia de hoje, destravar aí alguns segmentos aqui na nossa Bolsa de Valores. Muito obrigado e, claro, seja sempre muito bem-vindo à programação da BMC News. Obrigado pela oportunidade para poder falar com vocês e me coloco à disposição, como sempre, para poder compartilhar as informações do mercado e as visões também. Maravilha. Para você que está nos acompanhando, gostaria de deixar essa provocação. Visite as redes sociais da BMC News ou o nosso chat no YouTube, no portal de notícias. Temos diversos canais de comunicação com quem nos assiste. Quero saber, tem alguma predileta neste setor de shoppings? A briga ficou um pouco mais acirrada. Temos Multiplan, tem Aliança, tem a própria Iguatemi, que comentávamos há pouco, divulgou seus resultados operacionais. E é um segmento que, apesar do varejo estar um pouco defasado, perdeu bastante valor nos últimos 2, 3 anos, os shoppings conseguiram se recuperar até de forma gradual e até um pouco mais intensa do que esses segmentos. Então, shoppings realmente é um tema de discussão interessantíssimo aqui para a nossa programação e, claro, para quem está nos assistindo. Então, compartilhe e sempre fique atento aos canais de comunicação dos nossos ouvintes, dos nossos assinantes, com, claro, os comentaristas e os jornalistas da BMC News. Nós temos um mercado que, neste momento, ele mantém o mesmo ritmo, 0,7% de queda. Estávamos em 0,84 ao começo do segundo bloco, caiu um pouco menos, perdeu um pouco dessa força vendedora, 0,73, 120.359 pontos negociando o nosso Ibovespa neste momento. Ainda no 120 mil, mencionávamos com o Mário Pisani no primeiro bloco, analista gráfico, que ele sustentou esse 119.650, que era ali uma área de suporte para a companhia, não, para o nosso índice acionário, 120.359, então, por enquanto, segundo a análise técnica do Mário Pisani, que estava aqui há pouco, ainda viés mais positivo para o Ibovespa do que negativo. Então, visão positiva para o nosso Ibov. E, realmente, nós temos, mesmo que suplantados aí, suportados por essa notícia positiva, pode ser divulgada no fim do dia, estamos melhores do que os mercados internacionais. Eu mencionava há pouco o desempenho da Bolsa Norte-Americana. Neste momento, Nasdaq caindo ainda 2%, o índice S&P 500 120% e, claro, aqui 0,77% de queda para Dow Jones. É um momento um pouco mais complicado para a economia norte-americana depois do rebaixamento da Fitch de AAA para AA+, indicando, claro, uma deterioração do cenário fiscal nos próximos 3 anos e, claro, preocupando os investidores nacionais, internacionais. O mercado norte-americano está sofrendo, o mercado europeu está sofrendo, a Ásia sofreu um pouco também durante a madrugada e o Ibovespa agora em patamar negativo. Volume negociado, nós temos Vale, é o principal ativo negociado no dia de hoje, 1,64% de queda, Petrobras 1,27%, Cielo vem logo em seguida. Cielo normalmente não povoa aqui os ativos mais negociados, pelo menos aqueles que apresentam o maior volume de negociação do índice. No entanto, apresentou seus resultados operacionais, nós tivemos uma queda muito intensa ali no volume de pagamentos transacionados aqui pela Cielo, então aqui 8% de queda, mesmo com lucro dentro das estimativas, mesmo que os resultados ali financeiros da empresa sejam positivos, essa questão da queda do volume transacionado é sim uma preocupação do mercado e que, claro, motivou algumas revisões, pelo menos das perspectivas para a companhia das principais casas do Brasil. Então, Cielo, 8% de queda neste momento, Petri 3 aqui logo em seguida, 1,47%. Petri 3 e Petri 4 caindo acima de 1%. Do lado positivo, temos Ambev, 0,87% de alta, é o ativo mais negociado em campo positivo, no entanto que nos importa realmente essa oscilação positiva com poucos integrantes, até mais integrantes do que eu imaginaria no começo do dia. No entanto, JBS, Cogna, Grupo Pão de Açúcar e Hypera Pharma aqui entre os 4 ativos com maior oscilação positiva. E para falar um pouco mais sobre perspectivas de mercado, uma visão aqui de plataformas, a utilização de novas ferramentas, eu gostaria de convidar Márcio Kling à nossa tela. Muito obrigado
participação. Eu espero ter falado o seu nome certo, eu creio que não, mas muito obrigado mesmo pela atenção e por participar aqui do nosso BMC Stock. Fala, Gabriel, tudo bem, cara? Falou o nome certo sim, cara. Por incrível que Maravilha. pareça. Olha só, por incrível que pareça, o apresentador acertou uma vez na vida aqui, ô Márcio. Primeiro, eu gostaria de ter uma visão sua desse mercado. Sei que está aí atuando diariamente, olhando para o mercado financeiro, e quero ter uma percepção de bolsa em geral. Nós temos hoje um fator muito relevante, que é, claro, a publicação da nova política monetária brasileira. Todo mundo está apostando na queda, a gente está discutindo a intensidade, mas eu quero saber de uma percepção sua. Está animado, está mais otimista com o mercado brasileiro, ou a gente já andou muito e não dá para ficar tão alegre aqui com o nosso Ibovespa, com o nosso índice acionário, Márcio? Olha, cara, eu estou bem animado. Já falaram aí que parece que vai ter uma redução aí dos juros, né? E eu sou um day trade, né, cara? Então, para mim, se subiu ou desceu, a gente fica especulando, né? Então, é bom que não vai estar, a gente não vai estar posicionado nesse momento, então a volatilidade não nos preocupa, mas a gente está animado porque juros caindo é bolsa subindo, né? Maravilha, juros caindo, bolsa subindo, provavelmente, claro, teremos o anúncio a partir das 6h30 da tarde, então sintonizem na programação da BMC News, estaremos ao vivo cobrindo todos os detalhes desse anúncio. E você mencionava, a macroeconomia, esse anúncio pode não afetar as minhas operações, eu sou day trader, eu sei que os day traders, eles utilizam muitas ferramentas, muitas informações para tomar ali a decisão de investimentos, fundamentar as suas operações, e temos, claro, a Nelógica, que é a grande parceira da BMC News, está sempre comigo aqui todos os dias, me fornecendo informações, me ajudando aqui a passar o que está acontecendo com o mercado para quem nos assiste. Gostaria de saber especificamente que tipo de ferramentas você utiliza no seu cotidiano, e teremos daqui a pouco uma atualização também para o Profit Ultra, o lançamento dessa nova plataforma. Como está aguardando aí essas novas ferramentas? Vão lhe ajudar na sua operação diária de mercado financeiro? Gabriel, cara, eu sou suspeito para falar porque eu sou um apaixonado pelo Profit, e ele, de fato, ele tem muitas ferramentas, muitos indicadores que nos deixam muito mais seguros para tomar uma decisão e para fazer a operação, né? E dia 7 de agosto, eu vou estar em Porto Alegre para fazer o lançamento do Profit Ultra, e eu confesso que eu gostei de uma ferramenta que vai nos ajudar bastante por conta de saber onde estão posicionados as grandes instituições, né? Então, o Profit para mim já é uma plataforma completa, e agora vai vir mais algumas outras ferramentas para deixar o operador muito mais seguro naquela tomada de decisão. Às vezes a gente fica num voo cego aqui, pelo menos operando no mercado financeiro. A gente sabe que os grandes players, as grandes instituições, elas fazem bastante preço, elas movimentam o mercado, e essa ferramenta, o Motion Tracker, que será lançada aí junto com o Profit Ultra, vai ser fundamental, vai ajudar bastante, tanto a mim aqui, porque vai ser notícia todo dia, eu vou saber exatamente onde as posições ali estão montadas para essas operações, mas principalmente para quem está operando no mercado financeiro todos os dias. Vai ajudar bastante, né? Saber onde está o maior player, os maiores players do mercado, se estão comprados, vendidos, qual que é o preço, onde estão apostando, em que ponta estão negociando, super importante, vai ajudar bastante ali no fundamento, claro, da tese de investimento, né, Márcio? Com certeza, Gabriel, porque a gente tem que tentar ir na onda dos tubarões, né, das grandes instituições, e tendo uma plataforma cada vez mais robusta, cada vez mais digna de deixar a gente mais seguro nas operações, só tende a nos facilitar. Cara, o Profit, né, para quem conhece, é uma Ferrari que a gente acaba não usando todas as ferramentas, né? Eu, particularmente, eu uso média móvel, eu uso banda de Bollinger, então, e vejo também, né, o Times in Trade, Books, para que eu consiga ficar mais seguro e ter uma tomada de decisão aí mais certeira para que a gente consiga sair todo dia no gain, né? Maravilha, essa é a expectativa, né? Eu desejo gain para todos aí que estão nos assistindo, todos os traders
que estão nos acompanhando justamente pelo Profit. Tem o login ali da BMC News, você pode assistir a nossa programação direto do Profit, dessa plataforma, desde o Profit ali mais básico, entendeu? Então, ali dentro da plataforma a gente tá trazendo informação, tá trazendo notícia. A BMC News está em todos os lugares, meu Márcio, não tem jeito de fugir da gente, não. Olha aí, Gabriel, essa informação eu não conhecia e a partir de hoje eu vou lá procurar, vou deixar numa tela aqui vocês ligados, porque, querendo ou não, uma notícia, você tem um privilégio de receber uma notícia fresquinha, né? Você pode ser que você não seja surpreendido com a volatilidade aqui do mercado. Então, obrigado pela dica e com certeza eu vou usar ela. Maravilha, Márcio. Eu gostaria de agradecer imensamente essa participação, ter a percepção de alguém que está operando ali no mercado financeiro, é trader, está utilizando essas ferramentas, super importante para nós aqui da BMC News e também, claro, para a nossa parceira Nelógica. Um abraço a você e, claro, já deixo a oportunidade aqui para mais conversas, para a gente entender um pouco mais como funciona o seu dia a dia de trader, o seu dia a dia de operações. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço aí a participação, o convite. E lembrar que dia 7/8, às 8 horas, estaremos ao vivo no canal da Nelógica para fazer esse grande lançamento que está todo mundo esperando, né? Maravilha. E diversas ferramentas aqui, eu já estou testando algumas dessas soluções super importantes, então dia 7/8, marquem na agenda de vocês, pelo menos vocês que utilizam o Profit no dia a dia e que ainda não conhecem a plataforma também, muita coisa bacana que está sendo aqui desenvolvida pela equipe da Nelógica, que vai integrar aqui o Profit Ultra. Eu me sinto aqui sempre surpreendido, sempre descubro novas ferramentas que eu posso utilizar na atualização diária para vocês que nos assistem. Então aqui eu trago o ranking de moedas, trago a curva de juros, trago aqui a comparação de alguns ativos. Eu estou sempre me surpreendendo e quero inclusive que vocês que usam o Profit me indiquem algumas ferramentas que talvez não estejam presentes aqui na nossa atualização diária do BMC Stock. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando, dia importante, não saia da nossa programação. Traremos até às 6h30 da tarde todos os fundamentos que podem motivar a decisão de política monetária aqui para o Brasil. E o próximo programa que chega aqui na área é o BMC Market. Felipe Nascimento e o senhor Marcos Saravalli discutem essa tomada de decisão e, claro, todos os principais fatores e notícias que movimentam o mercado nacional e internacional no dia de hoje. Eu volto às 6h30 da tarde com o nosso plantão aqui para cobrir a atualização e, claro, essa nova política monetária brasileira. Tchau, tchau.